Era o ano de 1932. A América estava cambaleante. A Grande Depressão fincara suas garras profundamente na alma da nação. Milhões estavam desempregados, desesperançosos e desesperados. Filas para receber pão se estendiam por quarteirões. Um lembrete cruel do sonho americano destroçado. As pessoas estavam dispostas a arriscar tudo por um vislumbre de esperança. Uma chance de escapar do desespero que se tornara sua realidade. Foi durante esses tempos sombrios que sussurros começaram a circular. A notícia se espalhou rapidamente, como um sussurro que se transforma em um grito, como fogo em mato seco, atingindo todos os cantos da sociedade. Um milionário anônimo, movido por uma sede de descoberta, ou talvez pelo mesmo desespero que tomava conta da nação, estava financiando uma expedição. Este homem misterioso, cuja identidade permanecia oculta, tinha um objetivo claro: a missão encontrar os lendários diamantes do deserto e trazer de volta riquezas incalculáveis. Esses diamantes, segundo a lenda, estavam escondidos em algum lugar nas vastas e inóspitas areias do deserto. A equipe era pequena, escolhida a dedo por sua experiência e discrição. Um geólogo, um rastreador experiente, cada um com habilidades únicas e essenciais para o sucesso da missão. Um historiador com conhecimento de antigas tradições e lendas, capaz de decifrar pistas escondidas em textos antigos, e um grupo de exploradores durões, preparados para enfrentar qualquer desafio que o deserto pudesse apresentar. Suas identidades eram mantidas em segredo, sua missão envolta em mistério. Cada membro da equipe sabia que o sucesso dependia de sua habilidade de permanecer nas sombras. O peso das esperanças da nação, ao que parecia, repousava sobre seus ombros. Eles carregavam não apenas a expectativa de encontrar tesouros, mas também a esperança de um futuro melhor para todos. O deserto de Sonora, um lugar de beleza austera e mistérios profundos, sempre foi um enigma para aqueles que ousavam explorá-lo. Suas condições implacáveis guardavam a lenda dos diamantes do deserto perto de seu coração, escondendo segredos sob suas areias escaldantes. As histórias contadas sobre pedras brilhantes, nascidas do fogo do deserto e capazes de conceder riqueza inimaginável, foram passadas de geração em geração. Diziam que esses diamantes eram diferentes de qualquer outro, com um brilho que rivalizava com as estrelas do céu noturno. Alguns as descartavam como mero folclore, histórias para assustar crianças e entreter os curiosos. Outros acreditavam que elas continham uma verdade perigosa, uma verdade que poderia mudar a vida de qualquer um que as encontrasse. Esses diamantes, dizia a lenda, eram guardados por espíritos ancestrais, protetores das riquezas do deserto. Dizia-se que eles carregavam uma poderosa maldição para aqueles que ousavam procurá-los por ganância, uma maldição que traria desgraça e ruína. Mas tais avisos eram facilmente ignorados por homens movidos pelo desespero e pela atração de riquezas incalculáveis. Exploradores e aventureiros, com corações cheios de esperança e olhos brilhando de ambição, se lançavam ao deserto, determinados a encontrar os lendários diamantes, mesmo sabendo dos perigos que poderiam enfrentar. A lenda dos diamantes do deserto continua a fascinar e a inspirar. Um conto eterno de mistério, perigo e a busca incessante por tesouros escondidos. Sob um véu de segredo, a expedição partiu para o coração do deserto de Sonora. Com cada passo, a areia quente sob seus pés parecia sussurrar histórias antigas, segredos enterrados nas profundezas do deserto. A jornada estava apenas começando e o espírito de aventura estava no ar. A vasta paisagem ensolarada, lar de criaturas feitas para seu abraço implacável, os recebeu com um calor escaldante. O sol, implacável, brilhava intensamente, refletindo nas dunas douradas. Os animais do deserto, adaptados a essas condições extremas, observavam de longe, curiosos e cautelosos. Dias se transformavam em semanas,
Cada nascer do sol, um testemunho de sua determinação inabalável. A cada amanhecer, a equipe se preparava para mais um dia de desafios, enfrentando o desconhecido com coragem e esperança. O deserto parecia infinito, mas eles continuavam, movidos por um propósito maior. O deserto, no entanto, é um adversário paciente. Suas condições implacáveis testavam a resistência de cada membro da equipe. As dunas, em constante movimento, pareciam conspirar contra eles, tornando cada passo uma luta. Ele testa a vontade, empurra os limites da resistência humana. Os suprimentos diminuíram, as tensões aumentaram. Cada dia que passava, a pressão aumentava, e a equipe sentia o peso da missão. A fome e a sede começaram a afetar o moral, e a exaustão era visível em seus rostos. O terreno implacável começou a corroer sua determinação. As noites frias e os dias escaldantes tornavam a jornada ainda mais difícil. A areia fina, que parecia estar em todos os lugares, tornava cada movimento um esforço. Os homens começaram a questionar sua missão, e os sussurros da maldição ressurgiram, lançando uma longa sombra sobre seus corações. As histórias de antigos exploradores que nunca retornaram começaram a assombrar suas mentes. A dúvida e o medo se infiltraram, mas a esperança ainda persistia, como uma chama frágil no meio da tempestade. A expedição se arrastava cada vez mais fundo no deserto implacável, quando os primeiros vislumbres de esperança começaram a surgir. No 21º dia, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e projetava longas sombras na areia, um dos membros da equipe tropeçou em algo inesperado. Pause 2. Meio enterrado sob uma duna, um fragmento de um mapa antigo apareceu. O pergaminho, embora desgastado pelo tempo, continha marcas que indicavam uma passagem secreta. A equipe se reuniu, os olhos arregalados de expectativa e curiosidade. Pause 2. Seria esta a chave para os lendários diamantes do deserto que eles procuravam? Pause 2. Impulsionados por essa descoberta, seus ânimos se elevaram e um renovado senso de propósito os invadiu. O mapa sugeria que eles estavam no caminho certo, guiando-os pela paisagem traiçoeira, quase como um GPS antigo. Mas o deserto não estava disposto a revelar seus segredos tão facilmente. Enquanto seguiam as instruções do mapa, fenômenos estranhos e assustadores começaram a ocorrer. Miragens dançavam no horizonte, confundindo seus sentidos. Pause 2. Ventos sussurrantes carregavam vozes que pareciam vir do nada, como um canto de Yara, e as sombras se projetavam maiores que a própria vida. A equipe prosseguiu, sua determinação inabalável, mesmo com os mistérios do deserto se aprofundando. Pause 2. A cada noite, reunidos ao redor da fogueira, estudavam o mapa, discutindo o próximo passo, igualzinho à turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. O mapa havia se tornado seu farol de esperança, um fio frágil que os conectava à possibilidade de sucesso. A cada passo, eles se aproximavam do coração do enigma do deserto, inconscientes das provações que ainda estavam por vir. As primeiras pistas haviam sido descobertas, mas a jornada estava longe de terminar. O deserto prendia a respiração, esperando para ver se eles eram dignos de seus tesouros mais cobiçados. Pause 3. O que os aguardava nas profundezas do deserto de Sonora? Só o tempo diria. A equipe seguia em frente, impulsionada pelas pistas fascinantes que haviam descoberto. Mas o deserto tinha mais segredos para revelar. À medida que se aventuravam mais fundo no coração das areias do Sonora, a paisagem começava a mudar. Estranhas formações rochosas emergiam, suas formas projetando sombras sinistras sob a luz da lua. Uma noite, enquanto a equipe descansava ao redor da fogueira, uma rajada de vento repentina revelou algo extraordinário. Escondido sob camadas de areia, jazia um artefato antigo, um pedaço de cerâmica com símbolos que nenhum deles conseguia decifrar. A descoberta deu-lhes arrepios. Era como se o próprio deserto estivesse se comunicando com eles. Eles sabiam que estavam à beira de algo monumental.
Mas o deserto ainda não havia terminado de testar sua determinação. Cada dia trazia novos desafios: calor escaldante, terreno traiçoeiro e a sensação constante de estar sendo observado, quase como um boto cor-de-rosa no rio Amazonas. No entanto, a determinação da equipe só aumentava. Eles não eram mais apenas caçadores de tesouros. Eles eram exploradores, desvendando os mistérios de um mundo esquecido, que nem as lendas do Curupira conseguiam explicar. Que outros segredos o deserto guardava? Só o tempo revelaria as respostas escondidas nas areias de Sonora. A equipe se aprofundava no coração do deserto de Sonora, e a jornada tomava um rumo brutal. O antigo artefato de cerâmica que descobriram sugeria uma civilização perdida, mas o deserto ainda não havia terminado de testar a determinação deles. Dias se transformaram em semanas e os desafios se tornaram mais formidáveis. O calor escaldante queimava a pele deles e a areia movediça tornava cada passo uma luta. No entanto, não eram apenas os obstáculos físicos que pesavam sobre eles. À noite, o deserto ganhava vida com sons misteriosos. O vento uivante carregava sussurros de segredos antigos e a sensação de estar sendo observado era constante. Cada membro da equipe sentia os olhos invisíveis dos espíritos do deserto sobre eles, testando sua coragem. Parecia coisa do Curupira, sempre à espreita. Mas a determinação deles só aumentava. Eles não eram mais apenas caçadores de tesouros. Eram exploradores prestes a descobrir um mundo oculto. A cada novo dia, eles se aproximavam de desvendar os mistérios enterrados sob as areias de Sonora, quase como desvendar os mistérios das pirâmides maias. Que outros desafios estariam pela frente? Só o tempo revelaria se eles tinham a força para enfrentar as provações finais do deserto. Seriam eles fortes como o boto cor-de-rosa? A equipe, exausta e desgastada pelas implacáveis provações do deserto, finalmente se deparou com o que parecia ser o coração do mistério. Diante deles, uma antiga câmara escondida, esculpida na rocha. As paredes eram adornadas com entalhes intrincados, retratando histórias de uma civilização há muito perdida, que outrora prosperou na paisagem desolada. Nos dias seguintes à sua incrível descoberta, a equipe começou a árdua tarefa de documentar cada detalhe da antiga câmara. Meticulosamente, registraram as intrincadas esculturas e artefatos, garantindo que a história dessa civilização perdida não fosse esquecida. O mundo assistiu maravilhado à medida que imagens e vídeos das descobertas eram compartilhados, cada um revelando mais sobre o enigmático passado do deserto.